alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre reações de oxirredução, sobre o balanceamento dessas reações, falar sobre pilhas, o potencial das pilhas e eletrólise em solução aquosa. Vamos fazer exercícios sobre tudo isso. Então, vamos lá. O balanceamento da oxirredução. O balanceamento de equações que representam as reações de oxirredução, pretendemos igualar um número de elétrons que foram perdidos e recebidos. Então, nesse caso, a gente quer saber se a quantidade de elétrons perdidos e recebidos foi a mesma. Então, a gente divide esse processo em 4 etapas. O primeiro passo, determinar o NOx de todos os elementos das substâncias dos reagentes dos produtos. Passo 2, determinar a variação do NOx ou delta NOx para verificar o número de elétrons que foram transferidos. Terceiro passo, inverter os valores do delta NOx pelo coeficiente das substâncias. E quarto passo, continuar o balanceamento pelo método das tentativas. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, nessa equação, primeiro passo, determinar o NOx de todos os elementos das substâncias dos reagentes e nos produtos. Para isso, a gente vai lá olhar na nossa tabela periódica quais são os NOx e como aqui são todas substâncias, não íons, a soma deles tem que dar 0. Observando aqui, a gente vê que o cobre teve uma mudança, saiu do 0 e foi para o mais 2, e que o nitrogênio aqui saiu do mais 5 e foi para o mais 2 lá do outro lado da reação. O próximo passo, então, a gente sabe que o agente oxidante foi o NHO3 e que o agente redutor é o cobre sólido. Então, o segundo passo, determinar a variação, ou o delta NOx, para verificar o número de elétrons que foram transferidos. Então, no cobre, o delta NOx, ele vai de 0 para 2, então teve uma variação de 2. E no N, o delta NOx, de 5 para menos 2, teve então uma variação de 3. Feito isso, a gente vai para o terceiro passo, inverter os valores do delta NOx pelo coeficiente das substâncias. Então, a gente tem lá, o 3 vai ficar o NOx do CuNO3,2 e o 2 vai ficar como o NOx do NO. Feito isso aqui, a gente vai continuar pelo método das tentativas e colocar a quantidade de coeficiente ali, e aí a gente vai ver. Então, temos 3 cobres para esse lado, 3 cobres para o outro lado, 8 hidrogênios aqui, 8 hidrogênios lá, e fazemos o método de balanceamento que vocês já estão super habituados a fazer, ok? Vamos praticar um pouquinho para relembrar esse processo de balanceamento de oxirredução. Atividade 1. Sabendo-se que cobre metálico, Cu sólido, reage com ácido nítrico diluído, HNO3 aquoso, e produz óxido de nitrogênio 4, NO2, e água, e o composto iônico CuNO3,2, no qual o cobre tem seu maior número de oxidação dentre os dois mais comuns. Formule e ajuste a equação da reação entre o cobre e o ácido nítrico diluído. Agora é com vocês. Vamos para a correção, então? Olha só,
Esse exercício ele dá o nome e o símbolo das substâncias. Precisamos então escrever a reação e depois fazer o balanceamento através do método da oxirredução. Então olha só. Primeiro passo, determinar os números de oxidação. Então aqui a gente tem nossas substâncias e os números de oxidação a gente sabe que buscando lá na tabela periódica a gente consegue observar quais são os números de oxidação dos elementos. Feito isso, a gente consegue ver quais são os elementos que vão estar sofrendo oxidação ou redução. Nesse caso, a gente tem o cobre, que sai de NOx 0 e vai para NOx mais 2, sofrendo o processo de oxidação. E a gente tem o nitrogênio, que sai do mais 5 e vai para o mais 4, sofrendo o processo de redução. Vamos lá, então, para o terceiro passo, que é fazer o delta NOx e depois a inversão, então, dos coeficientes que vão surgir deles. Então, o NO2, o delta NOx dele, 5 menos 4, teve 1 ali de delta NOx, um elétron que está circulando ali. E para o CuNO3, 2, a gente tem um delta NOx de 2 elétrons que estão circulando assim. Feito a inversão, o 1 será o coeficiente do CuNO3, 2, e o 2 será o coeficiente do NO2. Preenchendo esses dois aqui que estão coloridos, os próximos a gente consegue descobrir através do balanceamento por tentativa, que leva em consideração ao fato que tudo que tem do lado dos reagentes deve ter também do lado dos produtos. Vem lá da ideia do Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se a gente tem um cobre para esse lado aqui da seta, tem que ter um cobre lá para o outro lado. Se eu tenho 4 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 4 hidrogênios lá. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E assim a gente segue fazendo, como vocês já estão super craques, o balanceamento para igualar as quantidades dentro da reação. Certo? Vamos fazer mais uma atividade, então, para ficar bem nessa história. Em 1856, Bert Law preparou metano segundo a reação representada pela equação abaixo, não balanceada. Letra A. Acerte os coeficientes estequiométricos pelo método da oxirredução. E letra B. Indique o elemento que se oxida, mostrando a variação dos números de oxidação. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, na letra A, acerte os coeficientes estequiométricos pelo método da oxirredução. Então, o primeiro passo, determinar os números de oxidação. Você observa lá na tabela periódica quais são os NOx. Lembrando que, como a gente tem todos aqui moléculas, né, substâncias, que a soma do NOx tem que dar 0. Feito isso, a gente consegue observar qual sofreu oxidação e qual sofreu redução e, na sequência, calcular o delta NOx, que é a quantidade de elétrons que está variando ali dentro de cada uma das situações. Então, olha só, o cobre ele sai de 0 e vai para mais 1. Oxida e seu delta NOx vai ser 1, ou seja, um elétron que está circulando nessa situação aqui. Já o carbono, ele sai de mais 4 e vai para menos 4. Ele sofreu redução e o delta NOx aqui é 8. Então, temos 8 elétrons circulando para essa situação aqui do carbono. Fazendo a continha bem direitinho para depois fazer a inversão dos valores,
no CCS2, o delta NOx, mais 4 com menos 4, temos 8 elétrons circulando por ali, e o 8, então, será o coeficiente do cobre. Lá no cobre, a gente tem o delta NOx que sai do 0 e vai para 1, então a gente tem um elétron circulando nessa situação, o 1 será o coeficiente do CCS2. Preenchido aqui, então, os que estão coloridos através do método aqui da oxirredução, os próximos a gente faz balanceamento por tentativa. Então, vai ficar 1, o coeficiente do CS2, 2 para o H2S, 8 para o cobre, 4 para o Cu2S e 1 para o CH4, ok? Na letra B, ele fala o seguinte: indique o elemento que se oxida mostrando a variação dos números de oxidação. Então, o cobre é o que oxida e o carbono é o que reduz, e a gente tem a observação aqui, então, do que está acontecendo na redução e na oxidação dos elementos da questão, ok? Vamos falar, então, sobre o potencial da pilha. Então, o que é esse potencial? É a capacidade de gerar energia. Então, a gente calcula o potencial e a gente vai descobrir, então, quantos volts, a unidade de medida, V maiúsculo volts, vai me dizer se a pilha é mais potente ou menos potente, conforme o valor que vai dar essa continha para o potencial da pilha. Para executar o cálculo, nós precisamos de dados, que são os potenciais padrão de redução e oxidação das substâncias. E isso a gente tem tabelas que vão mostrar o potencial de redução e potencial de oxidação dos compostos, ok? Tendo isso, a gente pode fazer o cálculo do potencial. Então, o primeiro passo, identificar nas equações de semi-reação quem que é a oxidação e quem é a redução. Então, nesse exemplo, a gente tem o elétron aqui do lado dos reagentes, isso mostra para a gente que é uma reação de redução. Então, elétrons do lado esquerdo, lá do lado dos reagentes. Aqui do zinco, o valor, então, da energia vai ser menos 0,76 volts. Aqui a gente tem o cobalto e o elétron está no lado dos produtos, depois da seta. Isso mostra que essa equação aqui do cobalto é uma equação de oxidação e a energia mais 0,28 volts. Se eu estou fazendo uma pilha e eu quero saber, essa pilha tem eletrodos de zinco e cobalto, eu posso calcular a variação de energia, posso calcular a DDP, que é a diferença de potencial, ou FEM, força eletromotriz, são os 3 nomes que vão me dar a continha para o potencial da pilha e sempre sai do princípio: energia maior menos energia maior menos energia menor para dar o cálculo do potencial dessa pilha, certo? Vamos fazer um exercício para ficar bem certinho o conteúdo. Analise a pilha, que está a anotação aqui, cujos potenciais padrões de redução são, temos os potenciais aqui, qual alternativa indica a DDP, ou variação de energia padrão, para essa pilha? Temos as opções? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, nessa notação de pilha, a gente tem sempre a reação do anodo,
as duas barrinhas indicam a ponte salina e depois a reação que vai acontecer no cátodo. Primeiro passo, determinar o maior e o menor potencial de redução. Maior potencial de redução do cobre, pois o seu valor é o maior e ele é que vai sofrer a redução. O menor potencial de redução, nesse caso, é do ferro, pois o seu valor é menor e ele sofre oxidação. Então, ferro menos 0,44 e o cobre mais 0,35. Fazendo a nossa continha, ΔE é igual a energia maior menos energia menor. Fazendo a nossa matemática, o ΔE para essa pilha é 0,78 volts, um valor positivo para pilhas. O valor da DDP sempre é positivo e esse positivo indica que é um processo espontâneo, como vocês já sabem, alternativa correta da questão 3, letra E. Vamos falar um pouquinho agora sobre eletrólise em solução. Na eletrólise aquosa ou eletrólise em solução, temos um composto iônico dissolvido em água e esse, por dissociação ou ionização, libera os íons na solução, possibilitando a passagem da corrente elétrica. Além dos íons liberados pelo composto iônico, devemos levar em consideração os íons provenientes da autoionização da água. Então, além dos íons do composto que está dissolvido, a gente tem os íons que são formados pela autoionização da água, que pode ser representado por essa equação aqui, onde a gente tem H3O positivo e OH negativo, ou dessa forma aqui, H+ e OH-, ambas reações representam a autoionização da água. E esse processo aqui mostra um exemplo de eletrólise aquosa. Então, a gente tem uma substância dissolvida aqui, vai ter o anodo, que é o polo positivo na eletrólise, e o cátodo, que é o polo negativo na eletrólise. Os cátions, então, vão lá para o cátodo e os ânions vão lá para o ânion, quando ocorre o processo da separação na eletrólise. Apesar de muito fraca, a ionização da água ela vai competir com os íons da outra solução que estiver dentro dessa eletrólise aquosa. Então, se a gente estiver fazendo a eletrólise aquosa do NaCl, a gente vai ter o Na+ e o Cl- como íons e vai ter o H+ e o OH- como íons. Então, para ser descarregado no polo negativo, a gente tem uma competição entre o H+ e o Na+, e para ser descarregado no polo positivo, tem uma competição entre o OH- e o Cl-. E aí a pergunta que fica é qual vai descarregar primeiro? Para saber isso, a gente precisa olhar o potencial de descarga das substâncias. O polo negativo descarrega em primeiro lugar o cátion de descarga, ou seja, de redução mais fácil, que nesse caso é o H+. E o polo positivo descarga em primeiro lugar o ânion de descarga mais fácil ou de oxidação mais fácil, nesse caso o Cl. Então, no polo negativo vai ter a descarga do H+, e no polo positivo do Cl-, o Na+ e o OH- permanecem na solução. Eu sei qual vai descarregar primeiro por causa dessa tabelinha aqui que fala sobre a facilidade de descarga em eletrólise aquosa. Então, o H+, ele vai ter sempre tendência maior quando o outro íon na questão for cátions alcalinos terrosos e o alumínio. Por exemplo, o K+, o Na+, o Ca2+. Lá no lado dos negativos, o OH ele vai ter sempre tendência maior, chance maior, se forem ânions oxigenados ou fluoreto. Por exemplo, NO3-, SO4-2- ou o F-, que é o fluoreto. No caso do NaCl, ele estava competindo com o cloro. Então, nesse caso, o cloro ganha porque ele está aqui tendo uma maior facilidade de descarga em relação ao H, tá? Para o lado de cima da seta, nessa tabelinha muito importante aqui para a eletrólise em solução aquosa. Vamos fazer uma atividade, então, para colocar em prática esses conhecimentos. Equacione as reações que ocorrem na eletrólise aquosa da substância a seguir, indicando os polos de descarga dos íons formados, e a solução é NaCl2. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, primeiro passo, então, a gente vai escrever a dissociação do CaCl2. Então, CaCl2 aquoso está em dissociação, Ca2+, mais 2Cl-, obedecendo o balanceamento, certo? Fizemos também aqui a autoionização da água. Então, a 2H2O formando 2H+, mais 2O-. E aí, na sequência, a gente vai fazer a semi-reação de redução. E aí, para observar quem que vai ser descarregado primeiro, a gente tem que olhar aquela tabelinha da facilidade da descarga. E nesse caso, a semi-reação de redução vai ser do hidrogênio, mais 2 elétrons formando H2. E a semi-reação de oxidação vai ser do cloro, então 2Cl2 formando Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Tendo feito isso, e como a gente tem aqui na semi-reação de redução o hidrogênio, a gente precisa considerar as 4 para fazer a soma delas e escrever a reação global, que nesse caso vai ficar assim, ó, CaCl2 aquoso mais 2H2O, formando Ca2+ aquoso mais 2OH- mais gás hidrogênio mais gás cloro, sendo que esses aqui vão sair da solução e os dois aqui vão permanecer dentro da solução e vão formar o hidróxido de cálcio quando eles se juntarem ali, certo? Para ter certeza que isso vai acontecer dessa forma, a gente vai eliminar aqueles que são iguais em quantidades e estão em lados opostos, certo? Então, 2 elétrons aqui, com 2 elétrons aqui de cima, em lados opostos, 2Cl- aquoso aqui, com 2Cl- aquoso lá em cima, 2H+ aqui, com 2H+ aqui em cima. Então, a gente está eliminando e o que sobra forma a reação global. E aí, a gente tem o seguinte, no cátodo, que é o polo negativo, vai ter a descarga dos cátions H+, e o anodo, que é o polo positivo, vai ter a descarga do ânion Cl-, segundo a nossa tabelinha da facilidade de descarga dos íons, correto? Na aula de hoje, então, a gente viu exercícios de reação de oxirredução, falamos então sobre o NOx, falamos sobre balanceamento, falamos sobre pilhas e os componentes da pilha e o potencial que a gente pode calcular quanto mais potente ou menos potente for a energia que a pilha pode fornecer, e também falamos sobre eletrólise em solução aquosa, que é um outro processo muito interessante para a indústria, onde através dela a gente pode ter a galvanoplastia e o processo de você depositar uma camada de metal sobre uma peça metálica ou não, que a gente pode ter lá banhos de ouro e prata, por exemplo, nas semijoias que a gente conhece por aqui. Já falamos bastante disso em outras aulas. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!